Antes da criação do universo, existia apenas o vazio. Mas agora, uma ameaça surge. Oblivion, o Lorde do Esquecimento e seus apagadores querem apagar de uma vez por todas toda a história de Dragon Ball. E para detê-los, surge a Ordem dos Guardiões Nerdiocratas, defensores do legado nerd, que convocam você para relembrar cada passo da jornada de Goku e seus amigos, das origens do multiverso até os primeiros passos do pequeno guerreiro Saiyajin. Esta é a timeline de Dragon Ball e hoje a batalha pela memória começa. Nos primórdios, não existia tempo, espaço e nem vida, apenas o vazio. E foi nesse vazio que uma energia cósmica desconhecida, chamada pelos deuses de Ki primordial, deu origem ao primeiro ser supremo, Zenô, o rei de tudo. Pausa dramática. Eu não sei se pronunciei corretamente, tá? Então, para evitar futuros erros, eu irei usar a mesma pronúncia da dublagem brasileira. Ou seja, irei usar a pronúncia Zenhou, a mesma forma pronunciada lá em Dragon Ball Super. Zenhou possuía um poder absoluto, o de criar e destruir realidades inteiras com um simples gesto. E em sua solidão, ele moldou os primeiros cosmos. E para trazer o equilíbrio, ele criou também os deuses anjos, liderados pelo misterioso grande sacerdote ou Daishinkan. Mas, antes que os 18 universos fossem formados, havia um domínio obscuro que não aparece nos registros oficiais, o reino dos demônios. Um espaço sombrio, onde seres caóticos, liderados por entidades como o antigo Makyojin e as primeiras raças demoníacas, buscavam dominar a criação. Dizem que o próprio Dabura, o rei demônio visto em Dragon Ball Z, descende diretamente desses seres ancestrais. Houve guerras cósmicas. Os anjos, guiados por Daishinkan, enfrentaram o exército demoníaco primordial para garantir que o equilíbrio fosse mantido. Essas batalhas ecoaram por bilhões de anos, até que os demônios foram banidos para as sombras do Makai. E o mundo dos demônios, que é conhecido hoje, foram divididos em 3 reinos. Após o exílio dos demônios, Zenhou expandiu sua criação. Ele deu origem a 18 universos, cada um governado por um deus da destruição, acompanhado por um Kaioshin e guardado por um anjo. Era o auge da ordem cósmica. Cada universo florescia, abrigando raças e mundos diferentes. Mas a arrogância de alguns deuses desencadeou uma catástrofe. Uma guerra entre universos estourou, marcada pela disputa de territórios, poder e vaidade dos deuses. Zenhou, enfurecido com o caos, decidiu apagar 6 universos inteiros, reduzindo o número de 18 para 12 universos. Esse evento é o primeiro marco oficial da linha do tempo. 41 bilhões de anos atrás, criação dos 18 universos. Bilhões de anos depois, Guerra dos Deuses, Zenhou apaga 6 universos, restando apenas os 12 que conhecemos. A Era da Ordem Divina, milhões a milhares de anos atrás. Durante esse longo período, os Kaioshins moldavam planetas e guiavam a vida. Os deuses da destruição, como Bios, mantinham o equilíbrio pelo caos. E os anjos, eternos e imortais, observavam, sem jamais interferir além da sua função. É nessa época que surgem as religiões antigas, que veneravam os deuses como divindades absolutas. Alguns mundos cultuavam Zenhou como o deus supremo da existência. Outros viam nos Kaioshins os verdadeiros protetores da vida. Mas, nas sombras, o reino dos demônios não havia desaparecido. Ele aguardava sua chance de retornar. A chegada do tempo e das raças mortais, cerca de 75 milhões de anos atrás. Aqui ocorre um dos maiores marcos. Moro, o devorador de mundos, ameaça o universo com a sua magia,
que era capaz de absorver a energia vital dos planetas. E após batalhas devastadoras, o então Kaioshin Supremo do Universo 7 sacrifica grande parte de seu poder para selar Moro. Esse evento mostra a fragilidade do equilíbrio. Mesmo com deuses e anjos, forças caóticas ainda ameaçavam a ordem. E o reino dos demônios ainda sussurrava nas sombras, através de magias como as usadas por Bibidi e Babidi, descendentes dessa linhagem obscura. E assim, bilhões de anos se passaram desde a criação dos primeiros cosmos. Zen'Yu moldou universos, apagou reinos, e os deuses lutaram contra demônios e as forças caóticas. Mas, enquanto a eternidade parecia estável, o fio do destino já preparava a chegada de algo que mudaria para sempre a história. O surgimento de uma pequena esfera, a primeira esfera do dragão. E com ela, o início da lenda de Son Goku. No ano de 737, enquanto o universo inteiro vivia sob a sombra do Império de Frieza, um bebê Saiyajin é enviado em segredo para a Terra, Kakaroto. Ele chegaria ao planeta ainda pequeno, e o seu destino mudaria o rumo da história. O Saiyajin Bardock, percebendo o risco que se aproximava, num ato de amor paterno, envia seu pequeno filho Kakaroto para um planeta que não apresentava grandes perigos para o pequenino, e vendo a nave de seu filho desaparecer entre as estrelas, seu planeta era consumido pelo medo de um imperador que temia perder o seu império. Já no ano de 749, que é o início da jornada, já na montanha Paos, esse bebê, agora chamado de Son Goku, vive pacificamente até conhecer Bulma. E juntos, eles iniciam a busca pelas lendárias esferas do dragão. É aqui que a lenda desperta. Eles conhecem o grande Oolong, um porco metamorfo que tem, digamos, muito mais medo do que coragem. E também um galã de novela das 8, o temido ladrão do deserto Yantia, que tem um medo bem normal, medo de garotas. E ao seu lado, seu leal companheiro Pual. E essa turma toda junta enfrentam o vilão Pilaf e acabam com o desejo do vilão de se tornar o rei do mundo. Já no ano de 750, acontece o primeiro torneio de artes marciais que vemos no anime. Aqui, Goku conhece Mestre Kami, aprende o Kamehameha, enfrenta poderosos inimigos como o exército Red Ribbon e prova que seu espírito guerreiro é imbatível. É nesse ano que Goku e Kuririn participam pela primeira vez do torneio de artes marciais. Torneio esse que reunia os melhores lutadores de artes marciais do mundo inteiro para decidir quem era o melhor. E esse torneio foi vencido pelo incrível Jack Chun, que na verdade era um Mestre Kami disfarçado. E o objetivo de Kami aqui era bem simples: não permitir a vitória de seus discípulos, Goku e Kuririn, para que o ego dos dois não ficasse grande demais caso um deles viesse a vencer o torneio. E as regras do torneio eram simples. Quem caísse e tocasse o chão primeiro, se fosse nocauteado ou se desse por vencido, perdia. Goku acaba ficando em segundo lugar, como já foi dito, perdendo para o incrível Jack Chun num confronto final épico. Mas não antes de entregar uma luta incrível com seu melhor amigo e rival Kuririn, que ocupou o terceiro lugar. No ano de 753, ocorre o encontro com Tenshinhan. O mundo conhece a evolução de Goku em força e determinação. Seus rivais se tornam aliados e a figura de Goku começa a se destacar como o protetor da Terra. E no torneio de artes marciais desse ano, Goku acaba ficando novamente em segundo lugar, perdendo por mero acaso do destino, visto que durante o combate contra Tenshinhan, um pequeno desvio fez ele tocar o solo primeiro. E após o fim do torneio de artes marciais, temos a primeira morte de Kuririn nas mãos de Tamborim,
um servo de Piccolo Daimao, que tinha um objetivo bem simples: tacar o terror no mundo e escravizar a humanidade como Rei Demônio Supremo. No processo, temos a perda de Chaos e também do Mestre Kami, mas nosso querido pequeno Saiyajin, com a ajuda de Tenshinhan, consegue vencer Piccolo Daimao. No ano de 756, ocorre o casamento de Tite e Goku, e também o último torneio de Dragon Ball clássico. A jornada da infância se encerra com Goku já adulto, casando-se com Tite, e abrindo caminho para o início de uma nova era. A era em que a Terra conheceria o verdadeiro poder dos Saiyajins. O torneio desse ano foi mais incrível, e finalmente Goku se consagra campeão contra Piccolo Jr., o Piccolo que conhecemos hoje. As lutas do torneio foram incríveis. Temos Yantia contra Tenshinhan, Kami-sama contra Piccolo, e a tão aguardada luta entre Goku e Piccolo, que foi simplesmente épica. E assim termina a saga clássica, o nascimento de um herói que em breve deixaria de ser apenas um guerreiro da Terra para se tornar o defensor do cosmos. E assim, guardiões nerdiocratas, encerramos o primeiro capítulo desta grande jornada pela timeline de Dragon Ball. Vimos o nascimento dos deuses, a criação do multiverso e as primeiras sementes do destino que moldariam a história dos guerreiros mais poderosos que já existiram. Mas a batalha ainda não terminou. Oblivion e seus apagadores seguem tramando nas sombras, tentando apagar cada lembrança, cada saga, cada herói da nossa memória. E só com a força da nossa união manteremos viva a chama do Nerdiocracia. Por isso, juntem-se à resistência, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com outros guardiões, para que nenhum fragmento da história seja apagado. E quanto mais forte nós formos, menor será o poder das trevas do esquecimento. Então prepare-se, porque no próximo episódio avançaremos ainda mais fundo na jornada de Dragon Ball. E lembre-se, a chama nunca deve se apagar, porque o legado nerd é eterno.